Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos começar mais um vídeo para finalizar o dia de hoje, certo? Então, vamos lá com as graças de Deus, certo? Então, vamos lá. Pega a sua Bíblia. Então, como eu sempre falei, cada Bíblia muda a tradução, muda a escrita, mas o significado continua o mesmo, certinho? Então, sem mais enrolação, pega a sua Bíblia, vamos começar. Romanos, capítulo 11, o futuro de Israel, versículo 1. Então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu, ou vocês não sabem o que o escritor diz a respeito de Elias. Como pediu consistência diante de Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os seus profetas, derrubaram os seus altares, sou o único que sobrou e procuro tirar minha vida. Mas qual foi a resposta divina? Foi essa: reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim também nos dias de hoje sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos então? Israel buscava isso. Não alcançou, mas a eleição conseguiu. Os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhe deu um espírito de profundo sono, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, e até o dia de hoje. E Davi disse que a mesa deles se transforme em laço, armadilha, em tropeço e punição. Que os olhos deles se escureçam para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas suas costas. Então eu pergunto, será que eles tropeçavam para que caíssem? De modo nenhum, mas pela transgressão deles, a salvação chegou aos gentios para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes. Ora, se a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo e a diminuição deles resultou em riqueza para os gentios, quanto mais a plenitude deles. Dirijo-me a vocês que são gentios, visto que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério para ver se de algum modo posso fazer com que o meu povo fique com ciúmes e alguns deles se salvem. Porque esse fato de eles terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será seu restabelecimento senão vida dentre os mortos? E se forem santas as promessas da massa, igualmente será santa a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se porém alguns dos ramos forem quebrados, e vocês, sendo oliveira brava, foi enxertado no meio deles e se tornou participante da raiz, da seiva da oliveira, não se glorie contra os ramos. Mas se você gloriar, lembre que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Eu acho que a raiz significa Deus. Que está falando? Mas se você gloriar, lembre-se que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Talvez seja Deus nos sustentando. Ou seja, nós somos um ramo da oliveira e Deus está sustentando a nossa raiz. Eu creio que deve ser isso. Então você dirá, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Correto. Eu sou quebrado por causa da incredulidade, mas você continua firme mediante a fé. Não fique orgulhoso, mas tema, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Ou seja, Deus é amor e justiça, porém Ele é justo. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para com você a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, também você será cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar. De novo, pois se você foi cortado daquela que por natureza era uma oliveira brava, e contra a natureza foi enxertado numa oliveira boa, conta mais esses, que são ramos naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. A bondade de Deus para com todos. Por que não quero, irmãos, que vocês minorem este mistério? Para que não fique pensando que são sábios. Veio um endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, como está escrito. O libertador virá de Sião, e afastará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, porque assim como no passado vocês foram desobedientes a Deus, mas agora alcançaram misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes,
para que também eles alcancem misericórdia, na vista que foi concedida a vocês. Porque Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar sua misericórdia a todos. Louvor a Deus. Versículo 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Graças a Deus. E vamos ler o último capítulo de hoje, capítulo 12 da Nova Vida. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivo conforme os padrões desse mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possa experimentar qual é a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. O devido uso de dons espirituais. Porque para a graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense em si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se a profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é o ministério, dediquemos-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que enxorta, faça com dedicação. O que contribui com generosidade, o que preside com zelo. O que exerce com misericórdia, com alegria. Por causa do tempo que a mente está atacando muito, sinceramente. Quem tem problema com respiração, é complicado esses tempos, viu? Meu Deus. Vamos lá. Eu parei aqui, tá? As virtudes recomendadas. O amor seja sem hipocrisia. Odeie o mal e apegue-se ao bem. Ame uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Alegre-se na esperança. Seja paciente na tribulação e persevere na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratique a hospitalidade. Abençoe aqueles que perseguem vocês. Abençoe e não amaldiçoe. Alegre-se com os que se alegram e chore com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, em vez de serem orgulhosos. Sejam solitários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no mundo que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Faça o contrário. Se seu inimigo tiver fome, dê de comer. Se tiver sede, dê de beber. Porque baseado nisso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Ou seja, o que está falando aqui? Se o fulano, se o cicrano, ou se o beltrano fez um mal para a gente, fez algo que nos sacaneou, não devemos, não. Eu vou fazer tudo mal, todo tipo de coisa ruim para ele. Não, a gente vai estar sendo igual do mesmo jeito. A gente está sendo diferente, a gente não está sendo, digamos assim, luz no mundo em minhas trevas, se é que me entende, né? Ou seja, faz mal, vou te ajudar com o bem. Ah, mas eu me sacaneei, não. Você me fez mal, vou te pagar com bem. Sabe por quê? Quando você paga uma pessoa que fez o mal para você com bem, ela fica com raiva, ela fica assim, com remorso. Mas que coisa, eu fiz tanta coisa ruim, mas ele ainda insiste em fazer o bem pra mim, mas por que? Mas... Nossa senhora, que raiva. Tipo isso, você é que me entende, entendeu? Ou seja, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. É aqui fala, porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. É isso que eu tô falando, ele vai ficar meio que irado, porque ele não pediu para que você fizesse o bem para ele. Ele queria que você se irasse e fizesse o mal. O mesmo mal que ele fez com você. Entendeu? É isso.
E bom, pessoal, aqui falo dos dons espirituais, ou seja, o que significa dons espirituais? Cada um tem o seu dom. Vamos supor, você tem um dom de profetizar, ou seja, você vai profetizar sobre a vida das pessoas. Você tem um dom de pregar, ou seja, você tem um dom de pregar a palavra, você sabe pregar muito bem, você sabe explicar muito bem a palavra no púlpito, certo? Você tem um dom do canto, ou seja, você sabe cantar muito bem desde que você é criança, ou se você é criança, você tem um dom muito bom para cantar, ou seja, se você saber usar esse dom para o bem, para fazer canções, gospel, músicas, louvores, Deus vai te usar muito, certo? E tem o dom também aqui, que eu só tenho que achar onde que tá. Aqui, ó. Eu da profecia, que eu falei. O ministério, ou seja, você saber ministrar as palavras, saber ministrar as pessoas diante da igreja, saber ministrar a palavra de Deus. E também a do ensino, você saber ensinar para as pessoas a palavra de Deus, ou seja, há vários dons, certo? Até o dom da interpretação do sonho. Se Deus te dá sonhos que você não tinha antes, uns sonhos que tipo, não fazem muito sentido, mas se você começa a buscar Deus, se você começa a buscar outras pessoas que sabem interpretar os sonhos, sabem interpretar, tipo José no Egito. José e o profeta Daniel, eles interpretavam sonhos. E ainda existem essas pessoas. Se você buscar Deus de todo o coração, buscar Deus, querer aprender, querer buscar mais, você vai conseguir interpretar sonhos, não só os seus, mas de outras pessoas. Porque Deus fala com a gente através dos sonhos. Sim, Ele fala. Às vezes você tem um sonho lá que, tipo assim, na sua cabeça faz muito sentido, mas se você pender pro lado espiritual, fala, pior que faz sentido. Entendeu? E é isso, esses são os dons espirituais. E cada um de nós tem. Basta a gente buscar Deus e pedir que Deus nos oriente qual é o dom que a gente tem. Certinho? Então, fique com Deus, fique na paz. Até o próximo vídeo. Espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. Certinho? Então é isso, galera. Até mais no próximo vídeo. Fique com Deus, fique na paz e tchau. Fique com Deus.